Oba! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz esses dois arranjos para decorar a casa agora no Natal. Você pode colocar esses arranjos na mesa da ceia ou no almoço com a família. Eu vou te mostrar todo o passo a passo e te dar dicas se você precisar substituir as peças para que assim você consiga montar esses arranjos sozinha aí na sua casa. E fica comigo até o final do vídeo porque eu vou mostrar um pouquinho como é que está a decoração de Natal aqui na minha florestinha. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal compartilho com você todo o meu conhecimento e a minha experiência em como cultivar e decorar a casa com as plantas. Esses arranjos não precisam ser montados só na véspera do Natal, você pode montá-los bem antes, com calma, sem correria, para que você possa aproveitar, curtir esse processo, porque isso também faz parte da festa. A minha dica é separe os materiais, convide as crianças ou tire um tempo para você montar os arranjos. Eu vou te mostrar o passo a passo da montagem dos meus arranjos, mas é importante que você solte a imaginação e crie arranjos que combinem com a sua casa e com o seu estilo. Então, vamos ao primeiro arranjo. O primeiro arranjo é indicado para usar numa mesa retangular, porque ele vai ficar mais compridinho ao longo da mesa. Para o meu arranjo, eu encontrei um tronco oco de madeira, bem rústico, ideal para decorações de espaços que tenham mais elementos orgânicos, como é o meu caso. Mas você pode substituir essa peça por alguma travessa mais compridinha, por uma bandeja, por uma caixa mais baixa, para que ele tenha esse formato mais retangular para ocupar a mesa ao longo do comprimento e a gente conseguir distribuir os elementos dentro dele. A minha peça aqui eu já lavei com uma lavadora de pressão para tirar bem a poeira e agora é só dispor os materiais. Eu também selecionei aqui a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que é o centro do meu arranjo, o centro da comemoração de Natal e vai ficar bem aqui mais altinho no meio do meu arranjo. Para compor, eu separei musgo fofão, que é um musgo vivo, que tem essa aparência super fofinha, assim bonita, que cria montinhos quando colocados na peça. Eu separei ele de duas cores, um mais claro e um verdinho bem escuro. Vocês encontram para comprar esses musgos em floriculturas e garden centers e eles são comercializados dessa maneira, nessas caixinhas de madeira. E por ser um musgo vivo, é diferente daquele musgo que a gente compra de saco, que é desidratado, esse daqui é vivo, então a gente precisa regá-lo para ele manter essa cor e essa textura bonita de uma planta natural. Eu também separei velas em formato de pinheirinho, algumas pinhas, algumas pedras e também um fio de fada, aquela luzinha pequenininha para verificar se vai ficar bonito aqui na minha composição. Então vocês vão perceber que não tem muito segredo na montagem, aqui é muita questão de criatividade e eu trouxe para inspirá-los, mostrar que a gente pode criar arranjos em peças diferentes, reaproveitando materiais e combinando materiais diferentes, como a peça decorativa, as velas e o musgo fofão. Então agora eu vou soltar a criatividade, fazer a montagem e eu já volto para te contar mais detalhes sobre a montagem desse arranjo.
Prontinho, meu arranjo ficou pronto, eu adorei, achei que ele ficou super singelo, mas cheio de significados, os elementos naturais como o musgo, as pedras, as pinhas, combinando com o tronco de madeira, achei que ficou muito bonito. Eu vou acender as velas aqui pra gente ver o resultado dele final, mas eu adorei o resultado. Acho que vai ficar um arranjo lindo como uma opção para uma mesa de churrasqueira, para uma mesa mais rústica, um almoço mais ou um jantar com uma pegada mais informal. Achei que ficou muito bacana. A montagem realmente não teve segredo e o que eu posso dar de dica para vocês em relação à distribuição dos elementos é para tentar fazer tudo muito natural. Então, na natureza, as coisas não têm uma distância igual entre uma e outra. Então, por isso que eu faço agrupamentos, por exemplo, esses dois pinheirinhos estão mais perto, essas duas pinhas, do que um exatamente na mesma distância do outro. A textura e as cores aqui dos musgos também trouxe esse ar bem natural. E eu fiz aqui, eu poderia ter feito uma casinha de palha para a Sagrada Família, mas eu fiz só com as luzinhas um arco e eu achei que deu um detalhe super bonito de luz e eu adorei o resultado. E sobre os cuidados, como eu mencionei que o musgo é vivo, eu não vou fazer isso agora porque ele já está bem hidratado e também porque eu estou com as velas acesas. Mas é ideal a gente fazer a rega desse musgo utilizando um pulverizador, um borrifador que faz aquela névoa bem fininha de água. Então chega com o bico do pulverizador próximo ao musgo e vai umedecendo bem a planta para ele se manter nessa cor bem bonita e bem viva. E agora, antes de eu te mostrar como montar o segundo arranjo utilizando a flor do Natal, eu quero te pedir, se você estiver gostando, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas e as comemorações em família e com os amigos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E o segundo arranjo é uma proposta para uma mesa redonda. O arranjo vai ter frente para todos os lados. E para esse arranjo eu vou utilizar a flor do Natal, a poinsettia, também conhecida como bico de papagaio. E eu vou usar a planta no vasinho pequenininho, nós chamamos de pote 6 porque ele tem 6 centímetros de diâmetro. E ele vai compor junto com as velas nesse meu arranjo. Para a montagem eu vou utilizar uma travessa de vidro bem simples, uma travessa baixa. Você pode substituir pela peça que você tiver aí na sua casa, não precisa ser de vidro. É importante só que ela seja mais baixa para que a gente consiga dar destaque para os outros elementos. Eu vou usar novamente o musgo fofão para preencher os espaços. Eu separei aqui alguns potinhos plásticos vazios para eu trabalhar com as alturas dentro do meu arranjo. Separei uma fibra que eu colho numa palmeira que eu tenho em casa para revestir os vasinhos para dar um melhor acabamento. E esse arranjo ele tem um desafio para mim, porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou revestir essas velas com um guardanapo decorativo que está escrito Feliz Natal. Então eu pesquisei na internet e eu vi que para fazer essa colagem a gente vai destacar aqui o guardanapo, ele é composto por 3 folhas. A gente vai separá-las deixando só a folhazinha que tem a imagem que a gente vai fazer a colagem. Eu vou fazer isso com mais calma na montagem, mas para fazer isso eu vou utilizar o ferro de roupa, é com ele, é com o calor que esse guardanapo vai aderindo à vela.
Mas para não queimar o guardanapo e não derreter a vela, entre o guardanapo e o ferro a gente coloca um pedacinho de papel manteiga. Então ele que vai proteger o guardanapo e também evitar que a vela aqueça demais, que ela possa derreter. Então eu não sei como é que vai ser esse passo a passo, eu vou fazendo e depois eu volto para dar mais explicações sobre a montagem. Mas estou super animada porque é um arranjo bem simples também de fazer, mas cheio de significado. Vamos lá! Prontinho, meu segundo arranjo, eu também adorei o resultado, achei que ficou bem bonito. O trabalho com as velas, no começo eu achei ele um pouquinho mais trabalhoso, mas conforme eu fui pegando mais tranquilidade no uso do ferro e ajustando melhor a temperatura, eu achei mais fácil. Então a primeira foi um pouquinho mais difícil, mas depois foi ficando mais tranquilo. Eu percebi que a gente pode colocar o ferro, pode encostar ele diretamente no guardanapo e na vela se a temperatura estiver mais fraca. Isso faz com que o guardanapo grude bem na vela e não fique com manchas brancas. Se ele estiver bem aderido na vela, ele fica bem transparente, assim, bem bonito. E aqui a ideia era elevar as velas em alturas diferentes, então por isso que eu coloquei aqueles potinhos virados para baixo e eu encapei esses potinhos com a fibra de coco utilizando cola quente. Também fixei os potinhos na peça de vidro para dar mais segurança.
E a gente tem que cuidar aqui para que a flor não fique próximo da chama da vela. Então também eu intercalei as 3 poinsettias nos intervalos das velas. E todas as velas ficaram com a mensagem de Feliz Natal virada para fora. E para preencher aqui, dar o acabamento, eu coloquei o musgo fofão das 2 cores, também ficou bem natural. Esse verde na base, ele traz um assentamento e destaca o que está mais para cima, eu achei super bonito. E eu comentei que a peça não precisa ser de vidro, mas eu gostei do musgo aparecendo aqui nas laterais da travessa. E para a gente regar tanto a poinsettia quanto os musgos, a peça é de vidro, então eu posso molhar aqui mesmo, vai ficar um fiozinho, uma lâmina de água no fundo da travessa e não tem problema. Então acredito que seja isso em relação a essa montagem, também uma coisa bem simples, mas uma inspiração que vocês podem fazer aí na casa de vocês, substituindo a peça ou ajustando alguns elementos. Se você não encontrar o musgo fofão, pode utilizar uma outra folhagem ou até aqueles festões artificiais, coloca bem baixinho para ficar longe da chama da vela, mas para dar esse acabamento. Então uma ideia para você fazer aí na sua casa. Se você quiser aprender mais sobre como cultivar a flor de Natal, a poinsettia, eu tenho um vídeo bem completo aqui no canal, eu vou deixar o link fixado para você assistir depois. E se você gosta de aprender sobre como montar arranjos, gosta de se inspirar, eu também tenho outros vídeos de arranjos com flores desidratadas e também outras opções de arranjos de Natal, vou deixar o link fixado para você assistir depois. Agora vamos dar uma olhada em alguns cantinhos aqui da florestinha que eu decorei para o Natal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!